Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira. Estou aqui no canal hoje para a gente falar da operação de long straddle, uma operação de cunho bidirecional, ou seja, o investidor pode ganhar dinheiro tanto se o mercado cair quanto se o mercado subir, sendo muito interessante montá-la quando o mercado está naquela calmaria e o investidor acredita que pode haver um grande movimento direcional, seja para cima ou para baixo. Então, sem mais delongas, vamos para a operação. A operação de long straddle é uma operação onde o investidor vai comprar calls e puts do mesmo ativo, no mesmo strike e para a mesma data de vencimento. Com a montagem dessa forma, o investidor vai ganhar dinheiro tanto se o mercado subir muito quanto se o mercado cair muito, sendo que o pior cenário dessa estratégia é o mercado ficar parado ou se movimentar muito pouco. Eu sei, parece bastante etéreo e justamente por isso vamos simular a montagem de um long straddle no opções.net. Então vamos ao nosso exemplo prático, pessoal. Basicamente, ativo vale 3. A data de referência é dia 2 do 9, preço de referência é R$ 55,60. Para facilitar nossa vida, vamos utilizar a mesma quantidade de calls e de puts com um vencimento em 17 de 10 de 2025, que dá 33 dias úteis. Flávio, posso montar mais curto? Pode montar mais curto. Só que, se o papel não se mexer muito, essa operação ela não vai dar certo. Então, o ideal é que tenha tempo hábil para que o papel realmente possa se deslocar bastante. Por isso que eu geralmente recomendo, principalmente para quem está começando, trabalhar ali com algo nessa faixa de 30 dias úteis. As calls custaram 1,94, as puts 1,20, ou seja, para montar com 1.000 quantidades, R$ 3.140. Então, pessoal, vamos para o nosso belíssimo gráfico de payoff da operação de long straddle. Olha, para vocês terem uma ideia, então, se o ativo subir muito, o investidor ganha dinheiro, e se o ativo cair muito, o investidor também vai ganhar dinheiro. Olha que interessante. Aqui a gente tem o dia 17 do 10, que é a data do vencimento, 3 do 10, a linha amarela, 26 do 9, linha vermelha, e 12 do 9, linha azul. O que é interessante aqui? Se no dia 12 do 9, que é a linha azul, o ativo não tivesse mexido, o investidor vai perder cerca de 14% em condições normais de temperatura e pressão. Por outro lado, se na data do vencimento o ativo continuar sem se mexer, o investidor vai ter perdido todo o patrimônio alocado nessa operação. O que isso mostra? Isso mostra que essa é uma operação em que o θ é negativo, ou seja, quanto mais o tempo passar, se o ativo não se mexer, o investidor ele vai ir perdendo dinheiro. Outro exemplo disso é na região de ganho. Se o investidor montou e no dia 2 do 9, no dia 12 do 9, o ativo tiver subido 3%, o investidor já vai ter lucro na operação, já vai estar lucrando cerca de 5,43%. Por outro lado, se chegar na data do vencimento e o investidor não tiver feito nada, ele só começa a lucrar se o ativo subir 6,29% ou mais. Por quê, pessoal? Porque quanto mais perto da data do vencimento, menos valor extrínseco as opções vão ter. Então, se o investidor montar essa operação e ficar carregando ela há muito tempo, o ativo vai precisar subir muito ou cair muito para ele efetivamente ganhar dinheiro. Então, o ideal é o investidor montar quando ele tem uma convicção de que o ativo vai se mexer muito para um lado ou para o outro, porque se ficar carregando muita posição, o valor θ vai simplesmente começar a detrair o valor da operação de long straddle. Então, o ideal, na minha recomendação, é que o investidor não fique carregando essa posição até o vencimento, que ele monte quando ele acredite que vai haver esse movimento direcional e que caso o ativo chegue numa data específica, se ele não for nem para um lado nem para o outro, que o investidor encerre a operação ou que ele faça algum tipo de rolagem ou manejo, justamente para que ele preserve o valor extrínseco das opções. Características da operação. Primeira característica é uma operação de débito, ou seja, o investidor ele vai gastar dinheiro para montar essa operação. E mais importante que isso, é uma operação de débito duplo, porque o investidor vai gastar dinheiro comprando as calls e as puts. Segunda característica é uma operação de θ negativo, ou seja, como o investidor está gastando o prêmio e o θ ele desgasta as opções à medida que o tempo passa, se o tempo for passando, essas opções vão custar cada vez menos, ou seja, o tempo não é seu amigo nessa operação. Quanto mais rápido ela ir para o objetivo, melhor. E terceiro ponto é o vega positivo,
Ou seja, como a gente está comprado em calls e comprado em puts, sempre que a volatilidade do mercado se expandir, as opções ficam mais caras e essa operação acaba dando um resultado melhor. Então, a ideia principal aqui é comprar as operações, né, comprar as opções, que as operações andem para um lado ou para o outro o mais rápido possível e preferencialmente com um aumento substancial na volatilidade. E quando se torna interessante montar esse tipo de operação? Existem vários momentos, mas para mim o momento ideal é aquele em que a volatilidade está realmente muito baixa. Por quê? Porque basicamente existe uma média de volatilidade histórica. Obviamente, como a gente falou, ela é uma média, não é um valor absoluto. Os padrões de volatilidade dos ativos eles mudam ao longo do tempo, mas se a gente acompanhar o histórico de volatilidade e comprar esse tipo de operação em momentos que a volatilidade está baixa, geralmente, simplesmente se o ativo voltar para a sua volatilidade média, a gente pode já ganhar dinheiro, mesmo que o preço não se desloque tanto assim. E aqui nós temos um exemplo prático, novamente usando as ações da Vale, só que diferente do exemplo anterior, a gente tem um gráfico onde todas as linhas correspondem à mesma data, que é o dia 12 de nove de 2025. Qual é a diferença? Aqui a volatilidade é 18,4 e 20 na linha azul. Na linha vermelha eu alterei para 24 e 26. E na linha amarela eu alterei para 28 e para 30, das calls e das puts especificamente. Ou seja, se eu pegar o mesmo derivativo, né, a mesma estrutura, com a volatilidade 18,4 na call e 20 na put, se o ativo não se mexer, eu vou perder 14,99% no dia 12 do 9. Se o ativo não se mexer, mas a volatilidade sair de 18,4 e 20 para 28 e 30, automaticamente essa operação já vai para o lucro de 27,48%. Ou seja, o ativo não se mexeu, na mesma data, a ampliação da volatilidade fez essa operação se valorizar. O contrário também é verdade. Se a gente monta esta operação em um momento em que a volatilidade está muito alta, às vezes o ativo pode não se mexer tanto, mas a queda da volatilidade joga a gente aqui para baixo. Ou seja, a gente perde dinheiro não porque o ativo não se mexeu, mas simplesmente porque a volatilidade reduziu e nós acabamos pagando muito caro nas opções. Até porque, como nós compramos calls e puts, nós pagamos duas vezes. Outro momento que o investidor pode montar esse tipo de operação é quando ele sabe que vai haver algum evento que pode fazer com que o mercado chacoalhe muito, talvez um balanço, talvez uma eleição, talvez algum outro evento binário que pode fazer o mercado subir muito ou cair muito. O que é o grande problema dos eventos? É que geralmente nós não somos os únicos a saber que eles vão acontecer. Eles são, na maior parte das vezes, eventos públicos, e quando temos grandes eventos públicos, os investidores começam a se posicionar bem antes deles ocorrerem. Ou seja, as opções já ficam caras de antemão. Então, sempre que for fazer um long straddle para tentar capturar algum evento, em especial eventos públicos, tomar muito cuidado para já não estar pagando caro demais nas opções. Ou seja, às vezes funciona, às vezes não funciona. O ideal é o investidor tentar operar algum evento, mas sempre combinado com uma volatilidade baixa, ou pelo menos que ela não esteja nas máximas. Então, apenas para a gente relembrar os principais riscos desse tipo de operação. Risco número 1, o risco teta, ou seja, o risco do tempo. Se a gente ficar montado nessa operação, como nós compramos tanto calls quanto puts, o tempo vai correr vezes 2. E o tempo vai emagrecendo a nossa opção, e no final do dia o ativo pode acabar se mexendo e a gente não ganha dinheiro devido ao tempo que passou. Segundo ponto importante é a volatilidade. Temos que cuidar para não pagar caro em termos de volatilidade pelas opções, porque a gente pode acabar comprando a operação, o ativo vai para o preço que a gente imaginava, só que como a volatilidade caiu demais, a gente acabou não tendo lucro na operação. Então, dois cuidados principais, volatilidade e tempo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.